Hoje falarei a respeito da confiabilidade ou não das urnas eletrônicas, né? Muito se discute e essa discussão eu acompanho desde, acredito, de 2014, 2015. Já foram, na época, levantadas muitas questões, né, a respeito da confiabilidade e segurança das urnas eletrônicas, né? Inclusive canais que nem eram de direita, como o canal do Otário e entre outros, questionavam, né, por que esse sistema não poderia ser feito da forma como é feito na Argentina, por exemplo, né, que você vota e a cédula ela é despejada meio que numa caixa, né, alguma coisa do tipo, então fica computado o voto. Não é que você vai. E acredito que a pessoa pega e coloca no pote, né? Eu não sei como funciona exatamente. Eu sei que tem uma cédula, por isso que eu voto impresso. Não é que outra pessoa vai olhar você votando, não é nada disso. Muitas vezes, inclusive, há uma mentira, né? Fake news, que, obviamente, fake news da mídia pode, né? De que se a impressora realizasse essa impressão de papel, a outra pessoa ali poderia haver. Não, porque só a pessoa que realmente pegou o papel, ela vê o voto inclusive para confirmar, né, se ela realmente exerceu o voto nessa pessoa. É até uma questão de poder fazer a auditoria dos votos, né? Você, não, quer recontagem dos votos? Beleza, vamos fazer uma recontagem dos votos. O Bolsonaro, inclusive, fez o projeto de lei nesse sentido e foi aprovado. Inclusive o STF inicialmente deu aval para isso, inclusive falou que beleza, ia tentar fazer. Só que estranhamente voltou atrás, inclusive já tinha urnas meio que preparadas para realizar as eleições, acho que acredito lá em 2018 já. E o STF simplesmente declarou que não poderia fazer porque gastaria muito dinheiro com as eleições, com esse tipo de coisa. Você percebe que a questão da segurança eleitoral não é muito forte do STF. E dizer que as urnas eletrônicas são infraudáveis é uma questão ridícula, parecendo até que os ministros do STF acham que o povo é idiota. Porque é óbvio que qualquer sistema online, qualquer sistema computacional pode ser alvo de hackers. Inclusive é até irônico, né? Porque eles ficaram com tanto medo que algumas questões aí do Bolsonaro ter ido aos Estados Unidos, ter ido à Rússia para ver a questão de hackers, né? De sistemas de hackeamento. É a teoria que eles alegam, né? O próprio Nando Moura falou sobre isso, né? A teoria da conspiração deles, né? De que o Bolsonaro foi lá para ver questões de hacking. Se é tão seguro, por que eles teriam medo de algum hacker? É justamente para isso que foi feito a questão do voto impresso, que na verdade deveria ser voto escrito mesmo, entendeu? Não deveria ter uma outra forma de recontagem de votos, porque é aquilo. É muito mais fácil você hackear um sistema que só tem uma forma de auditoria. Os sistemas múltiplos de auditoria já são mais complicados de serem fraudáveis, de serem fraudados. E a pessoa fala, mas as urnas eletrônicas são muito seguras. Eu até acredito que exista sim uma segurança, mas acreditar num sistema cegamente é um grande problema, ainda mais que esse sistema é feito por uma empresa ligada ao George Soros, né? Inclusive ela é uma empresa ligada também à Venezuela, né? A Venezuela faz eleições assim, com esse mesmo tipo de urna, então realmente é uma questão muito complicada. É aquilo, não adianta votar, quem ganha as eleições são quem contam os votos, né? Aquele velho ditado, né? Mas há um cabo de guerra, parece que o ministro da Defesa pediu o ministro da Defesa pediu para o STF divulgar as notas dos militares a respeito das urnas eletrônicas. E esse assunto poderia ser muito, muito bem resolvido simplesmente adotando o voto impresso, que não é nada de impossível, anormal ou um golpe, como eles tanto falam. Simplesmente você vota na urna,
é imprimido um papel e você coloca numa outra urna esse papel. Aí seria o voto físico. Seria o voto físico, né, para comprovar de que houve um voto. Nas eleições, por exemplo, muitas eleições aí na Europa e mundo afora, você já tem esse sistema. Inclusive, alguns ministros lá do STF falaram: ah, não, nunca questionaram as eleições de Portugal. Por que nunca questionaram? Eu não sei como é o sistema de Portugal, mas se tem voto escrito, se tem voto físico, é muito mais difícil de você ter uma manipulação de resultados. Porque você teria ali que ter uma testemunha alegando que viu alguém botando algumas cédulas dentro lá naquele lugar onde você coloca os votos. Então seria muito mais difícil você comprovar, né? E seria muito mais difícil você comprovar se não tivesse nada. Se tivesse, obviamente, alguém poderia ver, alguma coisa do tipo, né? Teria que ter, obviamente, sempre, né, fiscalização, porque teoricamente a eleição é coisa séria, né? E os ministros, eu acho que o Barroso fala: não, por que vocês não questionaram as eleições portuguesas, né? Tipo, eu não sei como é que é feito as eleições, mas a eleição da França, eu vi as eleições da França, eu vi que tinha sim cédula, então eles votavam sim no papel e colocavam alguma coisa, ou era um voto duplo, era nas cédulas em computadores também. Você percebe sim claramente que é meio suspeito, inclusive, porque tinha tudo aprovado e do nada voltaram atrás, eles simplesmente cancelaram, falaram que seria muito caro para o Estado sustentar esse sistema, sendo que não é nada impossível, ainda mais na questão de segurança. Valeria muito mais a pena você ter esse tipo de sistema para dar mais segurança às eleições. Só que não há interesse, e aí fica aquela questão: por que há tanta resistência a esse tipo de coisa? Por que há tanta resistência em relação a esse tipo de voto? Por que resistem tanto, né? Aí fica essa coisa no ar, né? Por que será que tem? O que será que é tão importante? Por que será que é tão ruim que eles não querem colocar esse sistema? E a gente sabe que o establishment do STF todo está se opondo ao Bolsonaro. É uma oposição mesmo. Eles são politicamente opostos, eles estão politicamente fazendo oposição ao Bolsonaro, e sendo que eles são um órgão julgador, eles não poderiam adentrar em outros poderes, sendo que eles estão abusando sim de suas atribuições. E há muita resistência e, tipo, deveria todo mundo defender esse tipo de coisa. Todo mundo deveria defender. Primeiro que falam fake news. Falam que esse voto impresso poderia comprometer a segurança dos votos. Mentira, ninguém ia ver. É só uma impressão e você colocava em uma outra urna. Não muda praticamente nada. A única coisa que muda é que o eleitor poderia ver em quem ele está votando e as urnas ficariam com aquele voto armazenado, uma outra urna ali à parte. Né? Porque às vezes quando você vota nessas urnas eletrônicas, você não sabe se o seu voto está sendo realmente computado por esse candidato. Você não pode chegar lá e abrir, ver, ó, você, tal, o voto foi computado. Não pode. Entendeu? Só que os hackers, acredito que eu já ouvi falar alguma coisa, eles podem acessar esse sistema. Então, tanto que já teve lá algumas coisas relacionadas a hackers, né, daquele sistema lá da passaporte vacinal. Então, tudo do Estado é ruim, tudo do Estado é ineficaz, tudo do Estado é ineficiente. As urnas eletrônicas são, então fica esse questionamento. E eles não respondem, eles não falam por que não pode ser aplicado esse sistema, por que inicialmente podia e ia ser aplicado. Eles mesmos falaram: esse foi um bom projeto de lei do Bolsonaro, quer dizer, o único, né, basicamente, que dava mais ali, digamos, confiabilidade à eleição, e acabaram. O cara ficou lá 20 anos, aprovou um projeto de lei bom e acabaram com isso. Então, não faz o menor sentido. E você percebe que a mídia inteira faz fake news, fala que não, que isso aí não pode ser feito, porque aumentaria as chances de ter fraudes, sendo que não é nem um pouco de verdade, porque ninguém ia ver o voto da pessoa. Então isso é meio que frustrante, porque você fica com aquela sensação: e por que tem uma oposição tão grande, né? Por que não pode haver uma recontagem física de votos?
né? Ah, não, mas é mais seguro. Então por que que há tanta oposição? Por que que simplesmente não faz sistema igual existe, por exemplo, na Argentina, que é muito mais seguro, né? As eleições na Argentina são muito mais seguras. Por que que não? Por que que não tem isso aqui no Brasil? Por que que não é feito esse sistema? Então é muito suspeito. Já foi aprovada uma lei, Bolsonaro criou essa lei, e foi aprovada, o STF disse que ia aplicar e não aplicou mais. Muito estranho. Então, e as urnas eletrônicas? Fica esse questionamento. E as urnas eletrônicas? Por que que elas são tão infalíveis e ao mesmo tempo tem essa questão de poder ter havido ou não algum ataque hacker ali, alguma manipulação interna das urnas? Né? Vários especialistas já questionaram e já mostraram contraprovas de que as urnas não são infalíveis, pode sim serem hackeadas e, obviamente, o voto físico é muito mais difícil de você ter esse tipo de coisa, né? Porque o cara não tem como entrar no voto físico e tirar ele vai ter que invadir para poder mudar, uma própria pessoa ali dentro vai acabar fazendo. Da mesma forma como a pessoa ali dentro também poderia fazer isso com as urnas eletrônicas normais. É realmente difícil, assim, não dá muito para saber o que vai acontecer. Espero que alguma coisa seja... Espero que um dia tenham esse tipo de urnas no Brasil para garantir pelo menos assim, não, beleza, nós perdemos com justiça. Agora não dá para saber, porque há tanta oposição para uma coisa que deveria ser boa que fica aquela coisa na cabeça. Quem deve não teme, né? É aquele velho argumento, quem deve não teme. Por que há tanta oposição? Bom, enfim, é isso, um abraço. Curtem, dê um like no meu vídeo se vocês curtiram, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e se inscrevam no meu canal. É isso, abraço.